diferentes. Aqui o homem natural, ele vive de acordo com a vontade da carne, porque ele é escravo do pecado. E por ser escravo do pecado, ele não tem a opção, né, de querer de fazer a vontade de Deus. Ele pode até querer, Paulo diz, o querer fazer o bem está em mim, porém não efetuado. Então, ele pode desejar fazer o bem, porém, como ele é escravo, ia estar morto nos seus pecados, ele não tem como fazer. De forma contrária, né, o crente, ele tem a opção de não mais obedecer à carne. Então a carne foi crucificada com ele, né, na cruz de Cristo, e agora ela tornou-se inoperante. Então não quer dizer que ela não tenha uma vontade, ela tem uma vontade, né? E não quer dizer também que ela não tem uma influência, ela tem uma influência, porém ela não tem mais o poder. O que a cruz tirou dela? O poder de fazer o crente pecar. Então, o pecado não tem mais domínio. Paulo falou isso no capítulo 6. Então, o crente peca, né, não é porque é uma força maior, né? Então, quando Jesus fala que a carne é fraca, Jesus está falando dessa natureza pecaminosa, né? Essa natureza pecaminosa é fraca, né? Mas o Espírito, não, o Espírito está pronto. Então, hoje, o cristão, né, então ele tem a condição de se posicionar diante do pecado. Embora o pecado tenha uma influência, tenha uma vontade na vida do crente, né, mas ele não tem o poder de forçar o crente a fazer o pecado. Então o crente não pode dizer assim, foi maior do que eu, né? O crente não pode dizer assim, não, eu não resisti porque eu não tinha força. Não, o crente tem a força, pode ser que ele não a use. Por isso, então, a vontade, só um minutinho, né? A vontade do crente entra em ação. Veja, se a minha vontade está direcionada pelo Espírito de Deus, e essa vontade, ela está sendo usada ou vivida no Espírito, né? Então essa vontade se transformará numa ação que resultará na vontade de Deus. Porém, vamos imaginar, se essa vontade, a minha vontade, ela está sendo motivada pela carne, né? Pelo homem natural, que é a carne aqui, e eu estou sendo movido por ela, e eu cedo a tentação da carne, e aí isso transforma numa ação, vai gerar o quê? A morte. Por isso que ele falou lá, que o pendor da carne dá para onde? Para a morte. E o do Espírito? Para a vida e paz. Então as duas coisas estão tranquilas, tá? Então, nesse sentido aí, o homem tem escolha. O crente. Quando ele peca porque ele escolheu fazer a vontade da carne. Sim. Nesse sentido. Até bacana aqui a gente trazer, porque João já falando isso, mas trazer para a realidade aqui. Então, o livre-arbítrio, não é? Então, veja, quem tinha livre-arbítrio era Adão, porque Adão poderia escolher o seu destino. Então, o livre-arbítrio é a escolha para a vida e morte, certo? Então, quem tinha o livre-arbítrio? Adão, somente Adão. Quando o homem pecou, ele tornou escravo do pecado. O que ele perdeu? Ele perdeu o livre-arbítrio. Ele agora já não pode escolher mais a vida. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente e ele não tem liberdade de escolher, porque o pecado é que domina. Ele é escravo do pecado. Então acabou. Então quem não está em Cristo não tem livre-arbítrio nenhum. Tem livre escolha de algumas coisas, não com respeito à vida e salvação. Eu tenho livre escolha, por exemplo, eu posso escolher a roupa que eu vou vestir, posso escolher a comida que eu vou comer. Então eu tenho livre escolha, mas não livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é quanto a destino, né? Então é o seu destino. O que você vai ser? Salvo ou perdido, né? Então o homem sem Cristo, ele não tem como escolher a vida, porque ele já está perdido, e ele é escravo do pecado, não tem jeito. Então
Quem não é crente não tem livre arbítrio. E o crente? O crente tem livre agência. O que é livre agência? É escolher não pecar. Então, liberdade, gente, é a coisa mais interessante. Liberdade não quer dizer fazer tudo o que você quer. Liberdade significa também não fazer o que você não quer. Então vamos pensar aqui, qual é a liberdade do homem natural? Fazer tudo o que a carne quer. Isso não é liberdade. Isso é liberdade? Escravidão, das contas, né? E o crente? O crente tem a liberdade de fazer a vontade de Deus e tem a liberdade de não fazer a vontade de Deus. Não é? Deixar o pecado vir fazer. Mas ele também tem a liberdade de não fazer o pecado. Então por isso que nós somos livres, né? Cristo nos libertou, por isso nós somos plenamente livres, porque eu posso escolher não pecar, né? Eu tenho em mim essa possibilidade. Tranquilo aí, gente? Ou dúvida? Não? Estão bem? Aí isso é muito interessante. Uma vez eu estava vendo uma palestra do Sproul, e o Sproul deu um exemplo muito bacana sobre isso. Diz que um menino estava na escola e aí ele pediu para a professora: professor, posso ir no banheiro? Ela falou assim: pode. Aí ele pegou e falou assim: então tá. Ele levantou. Ela falou: por que você levantou? Porque eu vou ao banheiro. Mas não te dei licença para ir no banheiro, não. Ele falou assim: eu perguntei para a senhora se eu podia. Eu falei: não, você pode, você tem condição de ir. Você tem perna para andar, você tem vontade para ir no banheiro, mas eu não te dei liberdade para você. Então, aí ele está dizendo: o pecado faz isso com o homem natural. Ele pode até querer fazer, né, ter até a condição de querer fazer, mas ele não tem liberdade para fazer, porque ele é escravo. E por ser escravo, ele tem que obedecer à vontade da carne. E a carne, gente, interessante, a carne nunca faz a vontade de Deus, porque ela é oposta à vontade de Deus, né? Aí a pessoa pode até perguntar assim: pastor, mas a pessoa que não é crente faz o bem, não faz o bem? Pode fazer o bem para os outros e tal, né? Mas o motivo que ele usa para fazer o bem é que é pecaminoso. Então ele está fazendo para a sua glória, ele está fazendo para envaidecer, né, ou receber, ou por receber troca, né, por troca, né, querendo receber a recompensa. Então tudo é movido da carne. Então na carne não existe bem nenhum, Paulo falou, porque ela não é de acordo com a vontade de Deus, ela é oposta à vontade de Deus. Porém, o crente, ele tem a liberdade de dizer não à carne e tem a liberdade de fazer a vontade de Deus. Quando é que ele vai fazer isso? Primeiro, quando ele vou colocar aqui, ouve o Espírito Santo e segue o Espírito humano. Então o crente tem o Espírito Santo dentro dele, habitando no Espírito humano. Então quando ele age no Espírito, ele está seguindo o que o Espírito Santo está dizendo. Então eu ouço a voz do Espírito Santo na minha vida, e eu pego e obedeço. E eu obedeço onde? E onde que eu ouço? Isso, no Espírito. Por quê? Porque a alma, ela não tem o poder de ouvir a voz de Deus. Então o homem só comunica com Deus espiritualmente. Tem um espírito testifica ao meu espírito. Por isso que a forma que Deus relaciona conosco é no espírito, né? E não no corpo e na alma, né? Então, porque na alma está a sede da vontade, das emoções e tal. Uma pessoa ficar emocionada não quer dizer que a pessoa está sendo tocada por Deus. É porque uma pessoa não crente pode ficar emocionada. Porque, vou dar um exemplo básico para isso. Uma pessoa ouve uma música evangélica e aí ele chora, fica emocionado e chora. Isso acontece demais, não acontece?
demais. Não quer dizer necessariamente que foi o Espírito de Deus que tocou nele. Porque o ímpio que não tem o Espírito de Deus também fica emocionado, né? Aí quando é que é o Espírito de Deus? Quando é na vida do crente. E aí quando aquilo provoca nele uma paz de espírito, uma sensibilidade ao toque de Deus. E quem só tem isso é só o crente, porque isso é uma coisa espiritual do crente, né? Então ele pode emocionar, agora espiritualmente, o outro não, né? Então o outro vai emocionar humanamente falando, né? Então é Deus. Aqui, essa questão que você fala assim da vontade boa do homem carnal e a vontade boa do homem espiritual, a Bíblia diz que a única vontade perfeita, boa e agradável plenamente é de Deus. O homem natural não tem isso, não tem jeito de praticar qualquer ação boa que seja boa plenamente, que seja perfeita plenamente. Aí uma vez nós falamos aqui sobre a diferença entre uma obra boa e uma boa obra, né? Então, obra boa pode ser praticada por qualquer pessoa. Boa obra, Paulo fala isso, e são aquelas que são feitas em Deus. Então, ninguém pode fazer uma boa obra se não for crente, porque a boa obra é feita em Deus. E já foi preparado de antemão, né? Isso. E os não crentes podem fazer obras boas, né? Tranquilo aí? Tem mais perguntas, gente, sobre essa parte? Boa pergunta, né? Paulo foi o que mais falou sobre isso, né? João também falou, mas Pedro também, mas Paulo é que mais falou sobre isso. Paulo diz o seguinte, que quando o crente peca, quando ele obedece à vontade da carne e não à vontade de Deus, né? Então, o que acontece com o Espírito Santo dele? Então, veja, primeiro a Bíblia diz que o Espírito Santo entristece. Por que ele entristece, gente? É simples, por uma questão natural. Veja bem, qual é o ministério do Espírito Santo na nossa vida? Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado, né? Jesus falou isso, que ele seria dado, para que ele nos fizesse lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, gente, veja bem, o ministério do Espírito Santo não é só conceder dons, tá? Né? Dons, irmãos, é um ministério do Espírito Santo para a igreja. Para a igreja. O ministério do Espírito Santo na vida do crente individual é fazê-lo crescer a imagem do Senhor. Então veja, há um trabalho do Espírito Santo, presta atenção que isso aqui é muito importante. Há um trabalho do Espírito Santo dentro de nós, nos fazendo lembrar aquilo que Jesus ensinou, ou trazendo-nos ouvir aquilo que Jesus ensinou pela palavra ou pela pregação, para que nós cresçamos na imagem e semelhança de Jesus. Então, nós somos, diz lá Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, ele diz assim, que todos nós, com o rosto, versículo 18, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, o Espírito. Então o Espírito Santo, ele vem, e o objetivo do ministério dele é pegar o crente imaturo e fazê-lo conhecer a palavra ou lembrar da palavra, aplicar essa palavra na vida para que ele possa crescer rumo à imagem e semelhança de Jesus. Então cada dia nós somos predestinados para isso, para crescer na imagem e semelhança do Senhor. Esse é o propósito. Então Jesus foi embora, o Espírito Santo está aqui na terra, o ministério do Espírito Santo é fazer isso. Agora olha que coisa interessante, toda vez que nós pecamos, o trabalho do Espírito Santo muda, inverte. Então veja, vamos colocar no quadro que é bacana, né? Aqui, ó. Então, o ministério do Espírito, né? Vamos pôr aqui. Então, qual que é o ministério do Espírito Santo? Então,
nos tornar similares a Jesus. Então, a sua imagem. A imagem aqui, irmãos, é tudo, tá? Tudo que Jesus é, o Espírito Santo vai trabalhar em nós, isso através da santificação, nós vamos estar desenvolvendo aqui, para nos tornar semelhantes a Ele, né? Quando nós pecamos, aí o trabalho do Espírito Santo muda. Ao invés de ele nos tornar similares, o trabalho do Espírito Santo agora é de recuperação, ou seja, qual a palavra que é de Restauração. restauração. O que é a restauração? Bem, na restauração, arrependimento, transformação. Então pensa, veja bem, tudo estava caminhando direitinho, certo? Eu estava ouvindo a voz do Espírito de Deus no meu espírito estava agindo de acordo com aquilo que eu aprendi, e eu estou fazendo a vontade de Deus, e eu estou crescendo. Cada dia eu estou me tornando mais semelhante a Jesus. Aí eu peco. Quando eu peco, aí o Espírito Santo muda. Aí ele tem que me convencer do pecado. Veja, olha, o ministério mudou. Ele tem que me convencer do pecado para fazer a minha restauração. Para isso, então, eu tenho que me arrepender e eu tenho que mudar de vida. Eu estava fazendo aquilo que não era a vontade de Deus, e agora eu tenho que voltar a fazer a vontade de Deus. O que aconteceu então? Eu perdi tempo, e a obra do Espírito foi paralisada. Ela estava aqui, ela parou, e aí eu voltei para cá. E o que isso faz com o Espírito Santo? Entristece. Lembra da escolinha do professor Raimundo, que o cara falava assim: não, mas eu ia ir tão bem, lembra? Da escolinha tinha um personagem, eu estava indo tão bem. E é isso que o Espírito Santo pensa, irmão. Vamos imaginar, né? Se Deus pudesse ser frustrado, né? Era como se fosse frustrada a obra. Estava indo direitinho, estava caminhando direitinho, aí você peca. Aí o Espírito Santo agora, o trabalho dele todo vai ser convencer você que você pecou, produzir arrependimento no seu coração, dar disposição para você voltar atrás e falar: não vou mais fazer isso, pedir perdão, né, a Deus, e começar de novo. Então, voltar ao final. hã? Aí tem que voltar lá no final da fila de novo, não é? Por quê? Porque não passou, gente, não foi, né? Estava indo e o trem deu errado. Isso é extremamente prático, é desse jeito, por isso que o Espírito Santo entristece, né? E outra coisa, Paulo diz também que quando nós pecamos, nós apagamos o Espírito. Apagar o Espírito aqui não é anular o Espírito, não, é apagar a ação dele. Aquilo que ele estava fazendo, interrompeu. Bacana isso, né, irmãos? A pessoa, às vezes, comete sem discernir para evitar fazer de novo. Então, ela não entende se aquilo é pecado ou não. Porque muitas coisas, até a própria ciência, assim, e às vezes não é pecado, às vezes é pecado, né? Às vezes não deixa de estar no vontade. Mas aí, seu Deus, o crente tem que ter dois sentimentos que tem que ter. Primeiro, desejo de aprender. Né? Que se o crente não tiver desejo de aprender, ele vai ficar lá no início. Ele não vai crescer, não vai progredir. Né? Aí Paulo fala dos Gálatas, lembra? Ele falou: eu me admira que está passando tão rápido que vocês aprenderam, vocês pararam. O Hebreus falou: vocês são crianças que não podem comer alimento sólido, porque não cresceram. Então o crente tem que ter desejo de conhecer, crescer. E a segunda coisa, o crente tem que ser sensível ao toque do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando nós pecamos, o Espírito Santo nos adverte. Agora é interessante, irmãos, que o Espírito Santo ele não usa revelação nova para nos advertir.
Então, um crente, vem cá, um crente que não tem conhecimento da palavra de Deus, que não lê a palavra de Deus, qual elemento que o Espírito Santo vai ter que usar para convencer do erro? Ou a consequência do erro, ou então a tristeza. A Bíblia fala que é uma tristeza segundo Deus, né? Que é Deus que provoca essa tristeza no crente. Então, se ele se recusa a conhecer, então por isso, irmãos, crente tem que ler Bíblia, crente tem que participar de culto, né? Crente tem que compartilhar a palavra uns com os outros, que é um meio da gente crescer, conhecer. Agora, a Bíblia ensina algo assim, que o ser humano não quer. Por exemplo, quando ele fala morrer para o mundo, ele ensina os apóstolos, então E o que é morrer para o mundo? renunciar tudo que É não fazer a vontade da carne. da carne e fazer a vontade de Deus. Bacana, gente? Então, agora quer ver? Olha o texto que nós lemos, como vai encaixar direitinho, quer ver? Aí Paulo diz assim: assim, irmãos, somos devedores não à carne. Então veja, se a carne já foi crucificada, Deus já te deu liberdade da carne, né? Do poder da carne sobre sua vida, então você não deve nada para ela, porque Cristo fez isso pagando o nosso pecado na cruz. Então, se nós devemos alguma coisa, nós devemos a quem? Ao Espírito de Deus, a Deus, a Cristo, não a carne, porque a carne não fez nada por nós, né? A não ser nos levar para a perdição. Então, agora, uma vez que nós somos libertos da carne, do pecado, então nós não devemos nada para a carne. Ele continua, porque se viver segundo a carne, olha aí, se viver segundo a carne, fazendo a vontade da carne, então ele diz assim, qual é o resultado disso? Ele diz aí, caminhais para a morte, que é a questão do homem natural. Então, se a pessoa que está vivendo segundo a carne, viver aqui, irmãos, é experiência do dia a dia, é prática, né? Praticando, né, a vontade da carne. Ele diz assim, o final é morte. Mas se vivermos pelo Espírito, né, então vai fazer a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus, certo? E aí ele diz assim, certamente vivereis, né? Aí diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, né, está lá, são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E os que não são guiados do Espírito de Deus? Não são os filhos de Deus, né? Porque estão fazendo a vontade da carne, são escravos do pecado. Aí ele continua, porque não recebeste o Espírito de escravidão, né, para viveres outra vez atemorizados, com medo de quê? Da perdição eterna, mas recebeste o Espírito de adoção, vocês agora são filhos, e por serem filhos, vocês agora têm um pai, vocês clamam a Deus como seu pai, né? E nesse Espírito de adoção nós chamamos Deus de pai. E aí ele diz assim, e o próprio Espírito, Espírito qual? Espírito de Deus, testemunha com o quê? Com o nosso Espírito ali, ó, né? Que nós somos filhos de Deus. Então, olha que bacana, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, como que o Espírito Santo faz isso? Tá, então tem muita coisa bacana aí. Ó, primeira coisa que o Espírito faz, né? A certeza e segurança eterna que nós temos. Nós descansamos no Senhor sabendo assim, ó, eu sou filho de Deus porque eu tenho certeza de que Deus me salvou, morreu por mim na cruz. Isso o Espírito Santo testifica dentro de mim. Segunda coisa, o Espírito Santo testifica nas minhas orações. Irmãos, talvez alguns de vocês não lembram do período em que vocês não eram crentes, mas antes de ser crente, irmãos, a gente orava e até queria orar, né? Quem orava, né? Queria orar e parece que a oração não tinha sentido nenhum, né? A gente até dizia assim, eu não sei orar. Não era assim? Eu não sei orar. Aí eu oro, mas parece que a minha oração não passa do teto.
não é? Por quê? Porque ele não tinha o Espírito de Deus. Mas quando a gente tem o Espírito de Deus dentro de nós, isso é movido por um relacionamento. Hoje, então, a gente sabe que Deus é o nosso Pai. Isso conforta o nosso coração, nos dá segurança, né? Isso nos dá vontade de fazer a vontade de Deus, né? Nos dá vontade de adorar a Deus. Tudo isso, irmãos, é o Espírito Santo testificando no nosso espírito, né? Então, quando a gente quer adorar a Deus, quando a gente sente Deus do nosso lado, a gente sente o toque do Espírito de Deus dentro de nós, tudo isso é confirmação de que o Espírito de Deus habita em nós, né? Ele está dentro de nós temos o Espírito de Deus em nós. E ele havia dito lá no versículo 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a prova de que nós somos dele é o Espírito de Deus residindo dentro de nós. Aí ele continua, né? Aí diz assim: o próprio Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então ele diz aqui que todas as bênçãos que Deus reservou para nós em Cristo Jesus, nós somos herdeiros delas. Então por quê? Porque eu sou filho. Então tudo que Deus tem preparado, né, para a nossa vida é garantido porque eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. Então tudo aquilo que Deus prometeu dar a Cristo na sua volta é aquilo que nós receberemos juntos, porque nós somos o seu corpo. Então nós somos a igreja, o seu corpo. Então veja, todas as bênçãos, a autoridade, o poder, a glória que Cristo terá na sua segunda vinda, nós seremos participantes disso. Todo o caráter de Cristo também pode ser. A natureza. E aí aquilo que Cristo é, né, na sua vinda, nós seremos semelhantes a ele, né? Totalmente semelhantes a ele, porque somos seu corpo, né? Então não haverá incompatibilidade, né? Então aquilo que nós somos é aquilo que Cristo é. E aí João fala assim, que na volta do Senhor nós haveremos de vê-lo como ele é, né? Hoje nós não temos essa visão total de como é Cristo, né? Qual a visão que nós temos de Cristo hoje? Do Cristo que foi crucificado e ressurreto, só. Mas aí, quando Cristo voltar, então nós o veremos totalmente como ele é, né? Perfeitamente. Irmãos, olha, quando Jesus se encarnou, Jesus se despiu de tudo que ele era na glória eterna do Pai. Ele não deixou de ser Deus, mas ele desistiu da sua glória, né? Da sua total semelhança, né? A Deus, porque ele se fez carne, né? Então a carne de Cristo, Deus é Espírito, Deus não tem carne. A carne de Cristo é a demonstração da sua humildade, da sua encarnação, o seu despir-se da glória. Todo o fulgor, toda a beleza, toda a exaltação da glória que há em Cristo, nós não a conhecemos, né? Nós iremos conhecer. Quando Jesus transfigurou-se diante dos discípulos, lembra daquele texto? Aí diz assim, que a natureza de Cristo, a sua forma, a sua natureza foi mudada, por isso foi transfigurada, né? E aí os apóstolos que estavam com ele viram um pouco daquilo que Cristo é, né, eternamente. Aí diz, primeiro, que as suas vestes se tornaram brancas como nenhuma lavandeira na terra podia alvejar, né? Seu rosto encheu-se de uma luz tão grande que as pessoas não podiam nem ver, né? Lembra? Pedro ficou tão assim extasiado com aquilo que Pedro virou e disse assim: nossa, Senhor, isso aqui é a coisa mais maravilhosa para o Senhor. Eu queria ficar aqui para sempre, ficar nessa condição para sempre, né? E aí logo depois isso passou. Quando nós vermos o Senhor Jesus, nós vamos vê-lo dessa forma total, né? Conforme ele é,
como Ele habita a eternidade junto ao Pai. E como nós seremos, irmãos, semelhantes a Ele. Interessante, né? Ele se fez semelhante a nós, para que na eternidade nós nos tornemos semelhantes a Ele. Esse é o propósito. Em Cristo habitava duas naturezas, né? A natureza divina e a natureza humana. A natureza divina foi encoberta pela natureza humana. Por isso que os homens não conseguiam ver a natureza divina de Cristo, só aqueles que criam nele. Aí João diz que nós o vimos e testemunhamos que ele é o Filho de Deus, né? Porque nós vimos a sua divindade. Então só quem é crente pode ter esse poder de ver, né, a natureza divina de Cristo. Os outros só o veem como homem. E aí, qualquer religião que perguntar sobre Jesus, eles vão falar de Jesus como homem, né? Mas não como Deus. E nós temos o privilégio de ver e conhecer, né? E nós veremos na sua totalidade da volta dele, né? Não, primeiro, senhor. no finalzinho, eu falo sobre si, morrendo. Sim. Vou falar agora, senhor. Aí, ele diz assim, então, olha, primeiro ele diz que nós somos herdeiros e herdeiros corredeiros com Cristo. Então, nós vamos receber tudo aquilo que Cristo vai receber na volta. Agora, ele diz uma expressão no final: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, veja, eu sou participante não só, eu como crente, sou participante não só da glória de Cristo, mas eu também tenho que ser participante do sofrimento de Cristo. E aqui tem dois aspectos importantes. O primeiro, que é espiritual. Então, quando Cristo morreu, eu participei disso. Então, toda a experiência da morte de Cristo, eu estava nele, morrendo com ele. Então, com ele nós morremos. Então, nós participamos da sua morte. Todo o sofrimento da sua morte nós participamos. Mas ele está falando aqui também do sofrimento humano, da vida humana, né? Então, se nós estamos sofrendo com ele e por ele aqui na terra, o que ele promete depois no final? Que nós seremos glorificados, uma nova vida, né? Uma vida diferente. E aí, o cristão, é por isso, irmãos, que o cristão sofre. Porque nada mais incomum do que o sofrimento cristão. Porque pensa, se nós somos salvos, nós temos a natureza de Cristo em nós, não era para passarmos pelo sofrimento do mundo, não é? Era para estar livre de tudo isso, né? Deus deveria nos livrar de todas essas coisas, né? Mas esse sofrimento é com Cristo. E assim como ele sofreu aqui no mundo, nós também sofremos. Para sermos o quê? Participantes da sua glória. Então, com ele nós seremos glorificados da mesma maneira. Isso significa que nós somos exigidos no mundo O tempo inteiro. E aí está todas aquelas promessas, seus anos, que ele fez. Lembra? Ele falou assim: ó, se perseguiram a mim, né, muito mais perseguiram a vós outros. Ele diz: bem-aventurado quando forem, né, perseguidos, maltratados por minha causa, né, porque sobre vós repousa o Espírito da graça. Ele falou também que o servo não é maior que o seu Senhor. Então, se perseguiram a ele, né, e nós, né, muito mais. Então, as coisas da vida cristã, os sofrimentos da vida cristã aqui, são partes do sofrimento de Cristo, né? E Paulo fala assim, que na carta aos Coríntios, ele diz assim, que as breves e momentâneas tribulações que nós passamos, não há de se comparar à glória que está reservada a nós. É isso aqui. Quer dizer, tudo que nós passamos aqui é um sofrimento passageiro, é momentâneo, né? É aqui da terra, né? E depois redundará, ou seja, levará, né, a glória eterna. O que nós seremos, né? Permitido por ele.
Porque aí nós já aprendemos aqui sobre as tribulações da vida, né? Elas têm propósito, né? Paulo falou lá no capítulo 5, não é? Ele diz que o sofrimento do tempo presente que nós passamos, ele vem para produzir em nós perseverança, para que a gente tenha experiência e para que a gente mantenha a esperança. Pastor, não fala que é Pedagógico. Então, e é mesmo, né? O deserto é pedagógico, né? Eu tenho até uma mensagem do Hernandes que fala pedagogia do deserto. É o sofrimento, né, que o crente passa, né, aqui no mundo, né, faz parte do propósito de Deus, né, para trabalhar a nossa vida, né, nos fazer crescer. Testemunhar também, né, pastor? E também dar testemunho de crente, né? Não diz a Cristina, eu só volto no final. No final da fila, eu tenho que voltar de novo, né? Voltar para lá de novo. Pergunta aí, irmãos, tem? Pastor, quando o senhor fala sobre essa questão do final do filho e tal, mas é impossível que a gente passe pelo processo de tornar semelhante a Jesus sem os processos de restauração do Espírito Santo. Porque enquanto a gente está aqui, é lógico que o processo cristão deveria ser menos pecado. Não é isso? Então você converteu agora, tem toda uma mente precisando ser trocada, um entendimento, e o processo seria de pouquíssimos acidentes lá na frente. Mas isso faz parte do processo de tornar semelhante a Cristo. A queda no sentido da restauração, do arrependimento de quem eu sou, de enxergar a minha natureza, de ser confrontado comigo mesmo, com o meu pecado. Não faz? Pois é. Então, talvez a gente pode pensar o seguinte aqui, ó. Vamos pegar os dois exemplos, né? Então, esse processo de nos tornar similares a Cristo, né, pode acontecer de haver falhas e ter restauração. Mas não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era o seguinte, veja bem, por isso que Deus é que controla a intensidade das coisas que vêm na nossa vida. 1 Coríntios 10, 13. Vamos pegar 1 Coríntios 10, 13, que dá um exemplo vivo para isso. Ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não vos fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a aprovação ou tentação, vos proverá livramento e sorte que a possais suportar. Então, quem controla tudo isso aí é Deus. De que maneira que Deus controla? Na condição daquilo acontecer. Então, a possibilidade daquilo acontecer na nossa vida está dentro da diretriz e do comando de Deus. Então, Deus vai deixar vir uma situação sobre nós com o objetivo de que nós nos tornemos a sua imagem. Então, Deus jamais, veja, por isso que Deus não nos tenta, Deus nos prova. Tiago falou sobre isso, né? Então, a tentação, ela não é de Deus. Deus não pode tentar, Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, toda situação que vem na nossa vida, seja tentação, seja aprovação, Deus a permite e Deus estabelece o limite e a condição daquilo acontecer. Então pensa, vem uma situação na minha vida e aí Deus permitiu que ela viesse. Então já está dentro daquela situação que veio a minha possibilidade de vencer, de dar uma resposta correta diante daquilo. Já está dentro do pacote, certo? Dentro do pacote. Então o que Deus espera? Espera isso aqui de mim, que eu ouça. Por isso que toda vez que nós vamos pecar, o Espírito Santo nos adverte, não é? Nos adverte, é o caminho, vai nele. Então aí eu vou seguir a vontade de Deus, comandado pelo meu Espírito, e vou fazer a vontade de Deus. Então veio e eu fiz, passei no teste. Aquilo era um teste, né? Então, uma tentação, uma provação, uma dificuldade é um teste para eu aplicar aquilo que eu já aprendi.
Eu já aprendi, Deus já me mostrou isso. Vamos dar um exemplo? Uma pessoa te ofende, você já não aprendeu que precisa perdoar? Então, isso já está pronto. Então, se Deus permitir uma pessoa te ofender, então vamos lá. Se Deus permitir uma pessoa te ofender, Deus já te deu a capacidade de suportar a ofensa e não pecar. Estamos juntos aí? No raciocínio? Tá. Aí vem, no pacote estava assim, gente. Certo? Aí o Espírito Santo, na hora que eu vendi, o Espírito Santo vira e fala assim comigo: ó, lembra do que você aprendeu. E aí a carne vira e fala assim: você é bobo? Você vai deixar isso acontecer? Não é? Aí eu vou escolher: eu vou seguir o Espírito ou eu vou seguir a carne? Há em mim a possibilidade de seguir o Espírito. No pacote estava ali, porque não é maior do que eu, certo? Então ela estava no pacote a possibilidade de eu pegar e dizer: não vou fazer, não vou revidar, não vou guardar mágoa, né? Não vou me deixar ofender por isso. Tá. Então eu demonstrei a capacidade que Deus já me deu, veio no pacote. Porém, se eu não obedeço, aí o que vai acontecer comigo? Restauração, arrependimento, aí vou ter que curtir essa dificuldade toda, e aí vai acontecer o que, seu Janos? Vai voltar para o final daquilo, vai ter outra aprovação, vem de novo. Na mesma situação, outra pessoa vai fazer a mesma coisa. Até que eu então, bom, tá bom, senhor. É assim que o senhor quer? Então, pode falar o que quiser de mim, né, Tereza? Não encostando a mão em mim, tá bom. Não é? Problema dele, não é? Pronto. Tá. Sabe por que a nossa dificuldade, gente? É porque a gente quer, olha aqui, presta atenção nisso. A gente quer controlar os outros e não controlar nós. Esse é que é o problema. Nossa dificuldade é que a gente quer controlar os outros, para os outros não fazer a coisa errada. Então você não pode me ofender, você não tem direito de falar isso, você não pode falar desse jeito comigo. Está vendo? Nós estamos querendo controlar quem, gente? O outro. E eu tenho que controlar quem? A mim, ué. Não vou deixar me ofender. Triste que você pensa assim. Triste que você fala isso desse jeito para mim, né? Sinto muito que você, esse é seu argumento para me ofender, mas eu não vou me deixar ofender. Por quê? Porque eu já aprendi, né, de Deus que eu tenho que agir assim. E aí pronto, passei. Aí sabe o que vai acontecer, gente? Você menos ofendido. Sabe por quê? Porque Deus não precisa usar aquela situação mais para me testar, e o diabo não vai usar mais aquela situação porque não tem resultado. Por que ele vai fazer isso de novo? E aí o que aconteceu? Eu me tornei semelhante a Jesus. E aí vamos pegar, aplicar, vamos lá. O que Pedro disse de Jesus? Que quando Jesus viveu assim para seguirmos os seus passos. Quando ele era maltratado, não revidava, ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. Senhor, o Senhor está vendo o que ele está fazendo, então é o Senhor que trata disso. Tinha um motivo de... Bacana, gente, isso é bacana demais. Tinha um motivo de saúde que você perseguir a vida? Tinha, esse motivo tudo. Também os crentes do Velho Testamento eram provados, do mesmo jeito. Olha, gente, a coisa é tão séria, para a gente terminar, que quando a Bíblia fala em Hebreus dos crentes do Velho Testamento, fala de coisas positivas que eles tiveram e de coisas negativas, porque os testes de Deus incluem tanto coisas boas como coisas ruins. Sinais bons e sinais. E vamos pegar um exemplo.
Nós falamos aqui da pessoa maltratada, né? Mas pode chegar uma pessoa e te elogiar. Isso é um Não é? problema também. Aí a pessoa chega e fala assim: não, mas você é bacana demais, você é inteligente demais. Aí, na mesma hora, o Espírito diz assim: ó, segura a vaidade, ó, baixa a bola. Se você o é porque Deus está usando você, não é você. Aí, está vendo o teste para o lado positivo? Da mesma coisa, irmãos, a carne, ela não sai só para o lado negativo. A vontade da carne é também para o lado que nós achamos que é positivo. E aí você fica todo orgulhoso, e aí a Bíblia diz que o orgulho precede o quê? Lucinha? Eu chamo de pé de ouro, pé de elefante. Quando você é muito maltratado, isso é um pé de ouro. Se você ser tratado, é pé de elefante. Porque pé é de elefante. E aí a gente, às vezes, olha, a facilidade da queda é muito mais quando a coisa é do lado positivo do que do lado negativo. É porque o positivo te engana, né? Vem travestido. Vem travestido, né? Vem travestido de uma coisa boa. Quem não gosta de receber elogios? Não é? Mas se o elogio é para levantar a vaidade, e ó, irmãos, Paulo entendeu isso perfeitamente, mas perfeitamente. Paulo diz assim: qual foi o motivo de Deus colocar nele o espinho na carne? Para que eu não me envaidecesse com a grandeza das revelações que me foram dadas. Como foi percepção? Então, como é que Deus controlou o orgulho de Paulo? Com o espinho na carne. Por isso não podia tirar, gente. Não pôde tirar. Por isso Deus disse não para ele, porque se tirasse, ele poderia envaidecer. Ele não seria o que Paulo foi, né? Então ele só foi o que foi porque Deus tratou dessa área da vida dele com espinho. E não termina com glória, né, pastor? Nunca. Os discípulos terminaram de forma sofrida e amando aquilo, né? Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, não foi ele, né? Porque ele não queria, ele não tinha se achava digno de ser e olha, como que quem aqui já ouviu, como é que chama o negócio? O amigo Timóteo? Amado Timóteo, que viu a segunda carta de Paulo a Timóteo. Irmãos, não tem uma expressão mais dolorosa ou talvez mais útil na vida de Paulo do que a condição que Paulo morreu. Se o problema de Paulo era a tentação de orgulhar-se, Paulo morreu sozinho, gente, numa cela. Lembra? Ele disse assim: só Lucas está comigo. Todos me abandonaram. Pensa, irmãos, isso para uma pessoa vaidosa, que teria a tendência de tornar-se vaidoso, morrer sozinho numa cela. Ajudou tanta gente, pregou para tanta gente. Morreu sozinho. Ele falou assim: meu corpo já está sendo oferecido como libação. Libação era um unguento que tinha em cima do sacrifício. Quando era queimado, derramava um unguento para o cheiro sair. Ele disse assim: meu corpo já está sendo oferecido para Deus. Assim. Mas aí ele termina dizendo assim: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Fala que a minha viagem no dia estava no grupo. Uma viagem no dia. Todos nós, Deus sabe aonde que Deus tem que trabalhar, gente. Agora nós precisamos conhecer isso. E aí, à medida que nós vamos passando por essas situações, elas vão perdendo intensidade na nossa vida. E nós vamos deixando de dar respostas erradas. E aí nós vamos amadurecendo. Isso na Bíblia é chamado de santificação. Amém? Vamos ficar em pé, vamos terminar?
Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é que dirige nossa vida. Meu Deus, te louvamos pelas dificuldades, as lutas que nós passamos, porque é através delas, ó Deus, que o Senhor está testando, ó Deus, a nossa maturidade e também, Senhor, refinando o nosso caráter, Deus, nossa vida, para que cada dia nós estejamos mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Pai, se feriram Ele, que é a cabeça, como que nós podemos reclamar, Pai? Nós que somos corpo, parte do corpo dele, ó Deus, como é que nós podemos reclamar das dificuldades, das lutas que nós estamos passando? Deus, dá-nos tua graça, Senhor. É dela que nós precisamos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça desse Deus maravilhoso, nosso Pai, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós, e a consolação, o conforto, o amparo do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Até a noite, hoje nós temos ceia, irmãos. Tá? Não percam.